Olá, boa tarde. Vamos dar início hoje à nossa 7ª aula da disciplina de Ética e Bioética. Hoje eu trago para vocês alguns assuntos como imprudência, negligência e imperícia. Quando nós dominamos esses 3 pilares que norteiam o nosso código de ética e que norteiam os parâmetros para que nós possamos desempenhar as nossas atribuições enquanto enfermagem, nós tiramos de letra, o que nós devemos desempenhar dentro da nossa atribuição enquanto enfermagem. Dominando cada um desses princípios, dominando cada um desses conceitos, nós ficamos isentos de responder por penalização, ou por um exercício da profissão de maneira ineficiente ou de maneira incoerente. Então vamos lá, na assistência, Quem trabalha na área da saúde, mais especificamente nós da enfermagem, exercemos nossas funções baseadas no nosso código de ética, que é o assunto da próxima aula. Relacionando isso, o profissional deve estar constantemente atento em relação à sua postura, na sua comunicação e nos seus atos, E, logicamente, na técnica que ele vai executar, que ele vai aplicar no cuidado prestado durante a assistência ao nosso paciente. Então, é dentro desses princípios que norteiam a nossa postura profissional. Com relação à imprudência, o conceito de imprudência é uma ação que foi realizada de forma que é precipitada, ou seja, sem o devido cuidado, quando o profissional sabe o que deve ser feito, porém ele não o faz. Exemplo disso, é a questão da lavagem das mãos, a técnica de higiene correta, Todo e qualquer profissional da área da saúde sabe que para desempenhar as nossas atribuições, nós devemos lavar as mãos antes e após cada procedimento ou entre as trocas de luva, Então, a gente não tem como dizer que o profissional não sabia. Todo profissional sabe. Existe uma matéria no curso técnico, existe uma matéria na graduação e existe um porquê dessa disciplina de higiene e profilaxia que nos ensina o passo a passo da lavagem das mãos para o controle de infecção, seja ela viral ou bacteriana. E essa informação não é nova, essa informação está à nossa disposição desde que a Florence Nightingale, que todo mundo sabe que é a criadora da enfermagem, desde que ela fundamentou a nossa profissão. Então, não é uma informação nova. Hoje, no enfrentamento da pandemia, nós sabemos que uma das principais orientações do Ministério da Saúde é a lavagem das mãos, A lavagem das mãos com água e sabão e quando não houver condições de efetuar essa higienização, que nós possamos utilizar o álcool em gel, o que nós também utilizamos no hospital, só que nós utilizamos mais o álcool em líquido, para fazer a desinfecção, a descontaminação de superfícies. Então, essa informação não é nova. O profissional que não faz, que não adere a essa premissa da profissão, ele está agindo de maneira imprudente, que é quando ele sabe o que tem que ser feito, porém, ele não faz, O exemplo mais comum de imprudência, por exemplo, é antecipar o horário da medicação ou deixar de administrar a medicação no horário correto, ou ainda quando eu administro o medicamento erroneamente. Nós sabemos que para administrar a medicação, nós precisamos ter uma série de cuidados, Lá atrás, esses cuidados se resumiam em 5, Passou-se o tempo, verificou a necessidade de aumentar para 9. E hoje em dia, nós estamos em 13 cuidados antes da administração dos medicamentos. Esses 13 cuidados é na intenção de minimizar os danos para o paciente, caso a medicação seja feita de maneira errada. Então, todo profissional está habilitado a administrar a medicação, desde que ele tome os cuidados, com esses princípios que foram norteados, foram trazidos para a gente, depois de muito estudo e de muita assistência, E essa assistência, inclusive essa situação, está embasada em cima de erros, que nós profissionais acabamos por nos envolver. Então, essa situação está prevista
como sendo, por parte do profissional, uma imprudência, caso ocorra. Um outro exemplo que eu posso trazer aqui para vocês é com relação aos comentários inadvertidos sobre o prognóstico ou sobre a doença, né, dos pacientes, seja no corredor, seja de alguma forma em que o paciente ou que os acompanhantes, pessoas próximas ao paciente, tomem conhecimento. Isso também é considerado imprudência. Então, muito cuidado com os comentários de vocês, né? Nós só podemos fazer comentários pertinentes à patologia do paciente no prontuário ou em estudos de caso em locais específicos para tal, ok? Nós não podemos estar falando acerca da situação do paciente por aí. Por exemplo, você está lá de plantão, vamos utilizar o INTO, né? Você está de plantão lá no INTO. E aí, alguém quer saber a informação de um paciente, alguém de fora. E aí ele entra em contato com você via telefone e te pede informações desse paciente. Se você passa essa informação, né, via telefone, você da enfermagem faz isso, você está cometendo uma infração, né? Você está cometendo uma imprudência. Então foge disso, tá bem? Fala o horário do boletim médico, orienta onde essa pessoa pode encontrar, orienta ela a procurar o serviço social, mas corre fora disso, tá bem? Porque isso é considerado, dentro do nosso código de ética, uma penalidade, né, que é considerado uma imprudência. Lá no artigo 82 do nosso Código de Ética Profissional, ele descreve que o profissional de enfermagem deve manter segredo ou sigilo sobre informações que ele tenha tomado conhecimento enquanto ele está na atividade profissional, exceto nos casos que estão previstos na lei, como, por exemplo, uma ordem judicial, ou ainda quando você tem o consentimento por escrito da pessoa que está envolvida ou do representante legal dessa pessoa. A situação em que um membro da equipe de enfermagem não verifica os sinais vitais do paciente, porém ele copia da anotação anterior. Isso exemplifica uma imprudência. Nós sabemos que os sinais vitais, né, eles devem ser mensurados, que é um parâmetro que o médico e a enfermagem, assim como os outros profissionais da equipe multidisciplinar, têm para avaliar, né, o parâmetro de normalidade desse paciente, para ver o que está anormal, para saber como é que ele está reagindo, né, frente a essa patologia que o acometeu, uma enfermidade que está acometendo aquele sistema do organismo do nosso paciente. Os sinais vitais, de acordo com a necessidade de cada paciente, ele pode ser mensurado de 2 em 2 horas, de 4 em 4 horas, de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas ou de 12 em 12 horas. E isso vai depender da necessidade de cada paciente. Quem mensura isso é a equipe de enfermagem, tá bem? Ele vai estabelecer. Digamos que o seu paciente está em curva térmica ou curva pressórica. Então, a gente vai colocar os sinais vitais para 2 em 2 horas. O paciente está sob cuidados especiais, né? Está sob cuidados intensivos ou de semi-intensivos, ou é um paciente grave, então a gente vai verificar de 4 em 4 horas. Paciente internado na rotina hospitalar, 6 em 6 horas. Paciente que foi numa unidade, né, ou está em desmame apenas aguardando a alta, de 8 em 8 horas. Ou ainda, quando a gente pede para o paciente vir na unidade todo dia verificar os sinais vitais, quando a gente está fazendo o mapa dele, mapa pressórico e o mapa glicêmico, então o paciente vai todos os dias na unidade de saúde para que nós possamos verificar os sinais vitais dele, né? E aí a gente coloca no mapa, ele faz isso por 1 semana. O conceito de negligência é quando eu deixo de fazer o que eu deveria fazer, ou seja, é uma omissão voluntária. Um exemplo que eu trago para vocês é quando o profissional de enfermagem deve realizar a leitura detalhada da prescrição médica, né? Seguindo a primeira meta intencional como uma segurança do paciente, que é aquela premissa, né? Paciente certo ou identificação correta. Porém, ele não faz, né? Causando um erro na administração dos medicamentos com danos irreversíveis à saúde do paciente. Exemplo, Maria é um nome muito comum.
Então, você tem 2 Marias na unidade. Você chega lá na beira do leito com a medicação da Maria de Fátima. E você está em frente a Maria Inês. E aí, você fala para ela, o seu nome é Maria, não é? Ela vai falar que é. Mas aí você não tomou as informações corretas, né? Você não verificou se realmente aquela paciente era o paciente a qual iria tomar a medicação. Então, muito cuidado com isso. A maior parte do que é dito ou feito pela enfermagem vai ficar fora de qualquer documentação escrita. Dessa forma, vai cair no esquecimento, né? Pois a informação que não for registrada é uma informação que será perdida e, portanto, não vai contabilizar, mas dificilmente será reconhecida. Por exemplo, você faz todos os cuidados de enfermagem naquele paciente, né? Você fez toda a assistência que foi solicitada para você na sistematização daquele paciente. Mas se você não escreve no prontuário, né, é a mesma coisa de não ter feito, porque o que não está escrito não foi feito. A mesma forma, se for o contrário, está escrito e não foi feito, a sua palavra, lembra que ela tem fé pública e ela está escrita num documento legal. O prontuário é um documento legal. Se lá está dizendo que você fez, por mais que o paciente diga que você não fez, vai estar constatado para mim, enquanto enfermeira, que você o fez. Agora, você pode ter feito tudo. Se você não coloca no prontuário, para mim não foi feito. Tá bem? Então, muito cuidado, principalmente você que é acadêmico, você que é estagiário. Quando executar uma atribuição de enfermagem ou um cuidado de enfermagem, anote no prontuário, contendo hora e a intervenção que foi realizada, ok? Digamos que o seu João, do leito 35, disse para você que estava com cefaleia. Se você anotar lá no prontuário, às 14 horas, o paciente João relatou cefaleia. Se você não colocar que você administrou medicação conforme prescrição médica, isso configura de que você apenas viu, né? Você foi comunicado, você tomou conhecimento de que o paciente necessitava de uma intervenção e você não o fez, embora você tenha administrado a medicação. Mas se você não escreveu, então você não o fez. Lembra que eu falei para vocês nas aulas de farmacologia que quando você faz uma medicação você tem que checar, porque se você não checa essa medicação, o colega pode medicar o paciente novamente, né? E a culpa vai ser sua, porque você deveria ter checado e você não checou, tá bem? Então, tudo que você faz, toda a assistência que você presta ao paciente, você tem o dever de escrever. Se você não escreve, você está cometendo negligência. Com relação à higienização das mãos, de novo, né? Você sabe que tem que lavar as mãos antes e após o contato com o cliente, antes de calçar a luva e depois de retirar a luva, e entre um paciente e outro, para evitar ali, ó, contaminação cruzada, ou seja, a transferência de patógeno de um paciente para o outro, de um ambiente para o outro, no decorrer dos procedimentos, né? Então, após esse contato com sangue também, líquido corporal, secreção, excreção, artigo, equipamento contaminado, você deve lavar as mãos, né? E se você não faz, se você assim não o faz, você está sendo um profissional negligente. Outros exemplos é o descuido com o material que foi coletado do paciente, quebra de material hospitalar, não atendimento das solicitações do paciente, não manter a vigilância necessária ao paciente, causando-lhe danos, tá bem? Eu sempre trago o exemplo de pacientes que caem do leito, né? As pessoas confundiram a função do acompanhante. O acompanhante não está no hospital para cuidar do paciente. Ele está para ser a companhia do paciente e ele ajuda a enfermagem, ou seja, ele ajuda a enfermagem. Troca de paciente, né? Trocar quando o paciente faz as suas eliminações na fralda. Quem tem que trocar é a enfermagem. Dieta, quem administra é a enfermagem. Medicação, quem faz é a enfermagem, não é? Grade do leito levantada, quem faz é a enfermagem. Se o paciente cai do leito, é negligência da enfermagem, né? Então, a enfermagem não pode se resumir a um balcão de informações, um balcão de orientação.
Enfermagem tem que estar na assistência beira-leito, porque quem necessita é o paciente. Quem estudou para executar aquelas intervenções e sabe o porquê de cada uma delas, somos nós da enfermagem, né? O acompanhante ele não tem por que saber de nada disso. Se nós transferimos as nossas responsabilidades para o acompanhante do nosso paciente, nós estamos sendo negligentes, tá bem? Quando também nós perdemos documentação que foi apresentado pelo paciente, né? Sem a intervenção pertinente, isso também é caracterizado como uma negligência. Então, qualquer pertence do paciente que vier para suas mãos, identifique e entregue para o primeiro responsável que se apresentar e anote no prontuário, fazendo uma lista de todos os pertences que você recebeu. É muito comum a enfermagem receber roupa, alianças, próteses, né? Documentos pessoais. Então a gente fecha tudo num saquinho e entrega para o primeiro acompanhante que chegar e coloca lá no prontuário. Às tantas horas foi entregue uma sacola contendo. Aí discrimina todos os pertences do paciente e coloca embaixo, entregue para o fulano de tal, segundo a informação escolhida, é a mãe, o pai, o tio, a prima, a esposa do paciente em questão, tá bem? Quando o assunto é imperícia, é quando eu faço a realização de um procedimento técnico e eu não tenho a aptidão para executar aquela tarefa, né? Para a qual eu não possuo qualificação técnica. E nós temos o direito de recusar, né, intervenções quando você se julga não qualificado para executar, tá bem? Exemplo 1. Técnico de enfermagem que realiza passagem de sonda vesical de demora no paciente. Técnico de enfermagem não possui habilidade técnica, né? E nem qualificação para isso, porque essa é uma função do enfermeiro. Tem técnico de enfermagem que passa sonda? Tem. Eu sempre falo para vocês, enquanto técnicos de enfermagem, enquanto estiver dando certo, as pessoas vão bater no seu ombrinho e vão te agradecer. No dia que der errado, elas vão dizer que você não tinha competência e que você sempre atuou de forma, né, trazendo ali para o nosso paciente uma imperícia. Eu sempre digo que se o técnico de enfermagem errou sob supervisão do enfermeiro, ou seja, ele trabalha na supervisão do enfermeiro, se ele errou e ele estava sendo supervisionado, então o erro foi dos dois, na minha humilde opinião. Não é porque você está sob a minha supervisão. Se você erra, quem errou fui eu, que não te supervisionei da maneira adequada, né, da maneira coerente. Então, as atribuições que não estão descritas na sua função profissional, não o faça, porque você não tem a habilitação técnica para tal. Né? O técnico de enfermagem não aprende passar sonda. Ele pode saber todo o procedimento, ele pode saber toda a técnica, né? Mas ele não estudou para aquilo. Então, o seu porém, o exercício da sua profissão, não permite que você execute essa atribuição, assim como inúmeras outras. No exemplo 2, o enfermeiro que realiza a passagem de um catéter venoso central no paciente, sim, possui conhecimento técnico para isso, né? Não possui conhecimento técnico porque essa é uma atribuição do médico. Geralmente o médico cirurgião é que passa o catéter, né? O enfermeiro, ele fica com o acesso venoso periférico, né? E ainda tem a PIC, que é o catéter venoso central de inserção periférica. Então eu passo na periferia, mas eu pego um vaso mais profundo. Isso é atribuição de enfermeiro. Acesso central não é atribuição do enfermeiro, é atribuição do médico, ok? Então, ele não tem habilitação técnica para executar. Se ele, assim, fizer esse procedimento, ele está cometendo uma imperícia. Imperícia do profissional de enfermagem é proceder à contenção exagerada de um paciente que está agitado e que, consequentemente, resulta em uma gangrena ou leva o paciente à amputação. Né? Todo paciente está agitado e ele representa riscos para ele mesmo ou para a equipe, né? Em algumas unidades eles utilizam a contenção, que é quando você prende o paciente ao próprio leito, né? Na intenção de resguardar a saúde física, né, do paciente e da equipe que está prestando assistência. Se
Se essa contenção for de maneira exacerbada e trouxer alguma consequência para o paciente, como por exemplo hematoma, né, raladuras, fricção, você está também cometendo uma imperícia, né? E a constatação de um óbito pela equipe de enfermagem é considerada imperícia, porque legalmente os profissionais da enfermagem não estão habilitados para realizar essa constatação, né? Eu sempre brinco, chegou no quarto, o paciente está roxo, né? Duro, feito um picolé, você não tem dúvida de que ele evoluiu para o óbito. Você, no máximo, comunica à equipe que o paciente parou, tá? Assim, olha, solicita uma avaliação aqui do médico, acho que o paciente do leito tal parou. A gente não pode falar que o paciente evoluiu para óbito. A enfermagem não fecha diagnóstico, tá bem? Quando a enfermagem passa uma orientação falha, por exemplo, para um paciente diabético, com relação ao cuidado com as feridas dele, né? Isso pode desencadear um trauma e significa uma complicação de dimensão gravíssima. Então, o cuidado com os diabéticos, ele é feito pela equipe multidisciplinar. Então, não podemos fechar um diagnóstico e achar que nós enquanto enfermeiras, vamos conseguir dar conta daquilo e fechar aquela ferida sozinho, né? Porque nós vamos trabalhar a nível local, aí tem a terapia medicamentosa, tem o acompanhamento nutricional que vai trabalhar a nível sistêmico. Então, tudo isso compõe a equipe multidisciplinar. Cada um dentro da sua área de atuação, trabalhando para favorecer, né, uma recuperação mais rápida para o nosso paciente. Para fechar aqui, ó, né, deixei um exercíciozinho para vocês, que é quando eu deixo uma criança atravessar a rua sozinha, uma rua muito movimentada. Isso é imprudência, imperícia ou negligência, né? Pense aí. Quando você vai pilotar um avião sem nunca ter entrado em uma cabine ou simulador de voo, né? O que configura isso? Eu lembro que o Lucas, da turma 42, brincou e falou que isso era burrice, né? É bem essa linha de raciocínio mesmo. Mas aqui, ó, comparando esse quesito com os critérios, né, com os conceitos de imperícia, imprudência e negligência, eu gostaria que vocês conceituassem. Ultrapassar uma faixa dupla nas ruas ou nas estradas também, né? E o que mais dificulta quando a gente não tem o conhecimento, né? A gente chama isso de ingenuidade ética. Quando eu não tenho conhecimento para tal, né? Você acaba realizando um desses três conceitos, ou imprudência, ou negligência, ou imperícia, porque alguém te mandou. Ou ainda, você não sabia que você não podia executar, ou até mesmo quando você expressa, né, verbaliza, eu recebo ordens. Quando você está na cadeia ali da hierarquia, numa posição inferior, e você executa tudo o que lhe mandam executar, né? Isso é o maior problema que a gente tem hoje. Chamamos isso de ingenuidade ética. Na minha opinião, é falta de conhecimento. E quando você não tem o conhecimento que você obrigatoriamente deveria ter, porque isso está lá no seu código de ética, né? Você obrigatoriamente deveria ter, você acaba cometendo imprudência, negligência ou imperícia. E uma dessas três situações, dependendo da gravidade, ela pode levar você a perder o direito de exercer a sua profissão. Então, muita atenção. Com relação ainda à questão do aborto, deixei uma chargezinha aqui para vocês analisarem depois, né? Somos defensores da vida e aqui do lado tem uma moça que evoluiu para óbito por conta de um aborto inseguro. Né? Então, assim, o profissional que executa um aborto seguro, ele está cometendo uma imperícia, ok?